E se eu te disser que dá para puxar um pano embaixo de um prato e o prato ficar parado? Ou até puxar uma folha embaixo de um copo com água e o copo não se movimentar? Parece mágica, né? Mas é física. Eu vou te mostrar como a primeira lei de Newton, que chama lei de inércia, explica isso. A lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, diz que se um corpo estiver em repouso, ele vai tender a continuar em repouso. E se um corpo estiver em movimento uniforme, ele vai tender a continuar em movimento uniforme. E isso, claro, se não estiver uma força atuando sobre ele. Em outras palavras, o que eu posso te dizer? Se um corpo estiver parado, ele vai continuar parado, e se um corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento se não houver nenhuma força aplicada sobre eles. Nós vamos demonstrar essa lei de duas formas diferentes. Uma vai ser colocando um pano e sobre ele vou colocar um prato com vários ovos e o outro vai ser usando uma folha de papel e um copo com água. O primeiro experimento, a gente vai colocar o pano sobre a mesa e em cima dele a gente vai colocar um prato com vários ovos. A ideia é que você puxe o pano e observe o que acontece com o prato e com os ovos. Pensando nisso, o objetivo desse experimento é que eu puxe o pano com força suficiente para que a força de atrito entre o prato e o pano não tenha força o suficiente para fazer o prato se movimentar. Depois de aplicar a teoria na prática, pode-se perceber que quando eu puxei o pano rápido e firme, o prato e os ovos continuaram praticamente no mesmo lugar. Isso acontece porque eles têm inércia, ou seja, eles resistem à troca de movimento. Mas, se eu puxasse o pano um pouco mais devagar, o atrito entre o prato e o pano seria maior, dando tempo para o atrito fazer mais força e dar o movimento que o prato precisava fazer junto com o pano, assim derrubando os ovos. Por isso, a gente pode dizer que esse é um experimento que demonstra certamente a inércia e a primeira lei de Newton. Agora eu vou demonstrar um pouquinho do segundo experimento. O segundo experimento a gente vai usar uma folha de papel e 2 copos com água. E o que vai acontecer? O objetivo desse experimento é praticamente o mesmo objetivo do outro, mas com materiais diferentes, porque a gente quer provar para vocês como que pode ser demonstrada a lei da inércia e que usando materiais diferentes pode se demonstrar praticamente a mesma coisa. Então o objetivo disso é que quando eu puxar a folha de papel, os copos permaneçam praticamente no mesmo lugar. Como puderam observar, de novo, a lei da inércia está em ação. Quando eu puxei a folha de papel rapidamente, o tempo de contato entre o copo e a folha foi muito curto, não possibilitando que a força de atrito fizesse força para movimentar os copos, deixando eles em repouso. Então, por isso, podemos observar a primeira lei de Newton. Nos dois experimentos, a explicação é a mesma. Os corpos se mantêm em repouso porque não tem nenhuma força significativa atuando sobre eles. Isso é porque eu apliquei uma força somente no pano ou no papel, não diretamente nos objetos. Isso mostra que a inércia é uma propriedade fundamental da matéria, que para mudar o estado de um corpo é necessário que tenha uma força aplicada diretamente a ele. Esses testes simples que a gente está fazendo aqui mostram uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, quando um carro arranca e nós sentimos nosso corpo indo para trás. Isso também é inércia. Com esses experimentos foi possível comprovar a primeira lei de Newton na prática. E também podemos observar que, mesmo com materiais simples, é possível ver que os conceitos da física estão presentes no nosso dia a dia. Espero que tenham gostado e entendido um pouquinho da primeira lei de Newton. Obrigada por assistir. Bastidores, take 1. Você tá muito... Um copo aqui, vamos ver se a Júlia vai conseguir. Oh, mas você viu, né? Não molhou o pano. É, gente, o pano tá intacto, mas a mesa nem tanto. Nossa. Teste 2. Agora é um copo com um óleo dentro. O final do vídeo só não pode ter aparecido. Eu gravo.